em Apocalipse, narra a ira de Deus diante da terra e de um cenário que há de se manifestar no mundo quando Deus derramar a sua ira sobre a terra. O que pouco nós nos apercebemos, irmãos, é que a igreja é um mártir. O que isso significa? A igreja morre pela causa. Todo aquele que morre por uma causa é um mártir. Entenda bem, os profetas na lei morreram pela causa. Teve um que temeu, Jonas, passou por uma tribulação terrível, morreu e ressuscitou. Temeu e foi para outro lugar. Deus fez homem, macho e mulher fêmea, para que ambos tenham coragem e não medo, porque Deus não coloca o medo no seu coração, mas coloca em você a coragem para enfrentar tudo que você tem que enfrentar por causa da justiça, por causa daquilo que é certo, por causa daquilo que é honesto. E mesmo que você saia lesado, mas você sendo honesto em qualquer situação, é isso que Deus quer, é essa coragem que Deus quer. Diga glória a Deus. Aí você vem para a graça e você entende que todos os discípulos de Jesus foram mortos, decapitados pela causa. A igreja, do modo geral, era perseguida por Roma, e o ápice, assim como na história de Israel, o ápice é Davi, o trono de Davi, o ápice glorioso do Novo Testamento que impera sobre o Antigo. O Senhor Jesus também foi um mártir e morreu pela causa. Quando você vai lá no Antigo Testamento de novo, você lê o livro de Joel, você vê Deus mandando uma tempestade de gafanhotos, que comeu lagartos e gafanhotos, que comeu tudo que tinha de verde, destruiu toda aquela cidade, não ficou nada naquela cidade. Ali, o texto de Joel vai narrar o seguinte: chorem os ministros de Deus, chorem todos. Se tinha profeta, os profetas, se tinha os sacerdotes de Deus, todo o povo de Deus, a Bíblia diz, chorem. Deus mandou destruição, irmão, para aquele povo. No meio do altar de Deus, veio tudo a locusta, lagarto, veio tudo, destruiu tudo, gafanhoto destruiu tudo. Imagina os sacerdotes falando: como é que pode? Nós estamos oferecendo um sacrifício, nós estamos fazendo tudo, seguindo a lei, as roupas, nossa, está tudo certo, olha lá, está tudo correto, não tem nada fora. O que está acontecendo? Porque Deus está mandando essa destruição. Porque é assim, irmão, presta atenção. Ele diz: chorem os ministros de Deus, chorem os levitas, chorem os sacerdotes, porque todos eles, eu gosto de análise mais profunda, todos eles estavam vivendo coniventes com o pecado. Todos. É um paralelo que eu quero fazer. No tempo de hoje que nós estamos vivendo, se não tem chuveiro quente, reclama. Se não tem água, reclama. Se
Gente, a água chega na tua casa, você não tem que andar. Se acaba a margarina Doriana, que é a margarina da família, reclama. Não, mas eu sou crente, eu sou pastor, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu vou para a igreja, eu sou crente, sou batizado, oro 3, 2, 4 horas por dia. Não, não, não. Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja. E eu vou subir, lindo, belo e aperfeiçoado, com as minhas reclamações diárias. O fato que eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, e depois, se você quiser, a gente compra uma Coca-Cola, vai lá na mesa da sua casa e conversamos mais com respeito a isso. Escuta, o movimento e o que foi inserido na nossa mente de Jesus Cristo retornar, que é o pré-tribulacionalismo, de Cristo voltar antes do que está escrito em Apocalipse 16, começou em 1500, e essa mensagem, ou seja, essa mensagem começou a vir muito mais do movimento neopentecostal, que eles são mais veementes com respeito, Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, ali, porém antes existem algumas coisas que vão acontecer. O momento e a hora nós não sabemos, mas subir para o reino de Deus, da forma que nós estamos vivendo, no conforto que nós temos, sem perseguição nenhuma, irmão, Cristo não vai voltar para findar na terra toda, porque alguns países já estão vivendo sobre essa perseguição. Você colocar 5 países no mundo, é o mundo inteiro no mesmo regime. Todos os cristãos fugirão, como o próprio Senhor Jesus falou. Então, o que há de vir sobre a terra, o calor, eu tiro essa fala do que nós estamos passando agora, e como eu conforme estava dizendo no começo, sobre as reclamações e as murmurações, a princípio, do calor que nós estamos passando aqui na nossa cidade e em outras regiões também. Alguns lugares muito sem chuva, muito seco, o Nordeste, por exemplo, mas aonde existe o cristão não existe reclamação. E eu vou explicar isso aqui para você, Apocalipse 16:1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou as suas salvas sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Vê que a gente vai falar da besta lá no capítulo 12, no capítulo 13, nós vamos falar do anticristo que vai marcar o povo, e só vai conseguir comprar e vender aquela pessoa que tem aquela marca. Ou seja, praticamente, a pessoa que aceitar isso vai ser como uma pessoa devota a uma figura política, por exemplo. Porque ele vai vir numa conotação política, obviamente também num findar do padrão religioso. Esse será o anticristo. A gente falou algumas vezes um tempo atrás sobre isso. E vamos no versículo 3. E segundo anjo, derramou a sua salva no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, santo és, porque julgaste essas coisas.
visto como derramaram o sangue dos santos, dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com o fogo. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Veja que, então o cenário ainda não está, o povo não está todo mundo marcado, certo? O povo que recebeu a marca, nem todo mundo está, porque quem recebeu a marca não consegue mais dar glória para Deus. A Bíblia fala que a partir do momento que ele recebeu a marca, ele perdeu a salvação. Bom, você viu no Rio de Janeiro esses dias, no calorão que teve atrás, chegou a sensação térmica de 60, 60 e poucos graus. Se isso acontecesse aqui em Americana, irmão, ia ter gente que ia condenar Deus, ia xingar Deus. Continua lendo o texto para você ver. Por causa das suas dores, 11, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. Por que que veio a destruição sobre aquela terra no livro de Joel? Porque eles eram coniventes com o pecado. O que que o sacerdote fazia? O sacerdote sabia que a pessoa estava no pecado, mesmo assim ele pegava aquele sacrifício, sabia que era meia boca aquela oferta, e ainda assim o sacerdote apresentava. Por quê? Acredito eu, no meu julgar, que para um sacerdote ser levado ao arrependimento, ele está oferecendo ofertas para Deus que não são ofertas agradáveis. Ele pegava talvez aquele novilho para apresentar a Deus, mas era um novilho manco, cego, mas ele pensava assim, ele não pecava legitimamente, ele não se envolvia lá no pecado, mas ele recebia essas ofertas. Poxa, eu conheço o seu pai, eu conheço também a sua mãe, eles são super gente boa, traz um bolo aqui para mim, você também traz sempre um bolinho para a gente aqui e tal, eu vou aceitar. Então eles eram coniventes, por isso eles tinham que se arrepender. Ninguém tem que se arrepender daquilo que não fez. Quem está entendendo, diga amém. A gente só se arrepende daquilo que a gente fez. Se os sacerdotes lá em Joel tinham que se arrepender, verdadeiramente aqui, o povo ainda tinha que se arrepender, o povo que não foi marcado. Quem que é essas pessoas? Irmão, somos nós. Se Deus, escuta, houve uma contenda esses tempos atrás com respeito à política. Lula, Bolsonaro, não pode falar essas coisas no YouTube, né? Mas sobre um lado e o outro, esquerda e direita aí, certo? Inclusive hoje eu vou falar sobre a destra de Deus. Com respeito a esse assunto, irmãos, muitas pessoas favoreceram muitas pessoas favoreceram um lado e desfavoreceram o outro lado. Muitas pessoas. Isso virou para as pessoas praticamente uma idolatria, irmãos. As pessoas se tornaram praticamente nessa situação que houve, idolatria. Elas começaram a idolatrar e seguir ao homem. Quem está entendendo? As pessoas, elas vivem exatamente assim, sobre o que ela acha que está certo ou quem está certo. Só que a Bíblia diz que nós, o povo de Deus, os cristãos, irmãos, você e eu, não podemos nos embaraçar nas coisas desse mundo, mas orar sem favorecimento a ninguém. E aí, nós fizemos uma análise profunda sobre
quem estava buscando a justiça no nosso país e quem não estava. E nós vimos que quem estava, irmão, isso é justiça. Vimos, irmão, nós não favorecemos a nenhum nem outro, tá? Nós somos apartidários aqui na igreja. Porém, nós vemos que o que hoje está, Deus permitiu, sim ou não? A Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. Porém, nós vemos que quem quer a justiça não está. Por que Deus permitiu isso no Brasil? É isso que você tem que se calar e parar de ficar reclamando, falando mal aí das coisas. Porque se Deus permitiu, é porque o povo, nós, eu e você estamos no meio. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus não quer tratar se você está pagando suas contas em dia, não. Porque isso parte do princípio ou da honestidade, ou do que você pode, ou do que você não pode, ou da sua sabedoria ou não. Deus não quer tratar isso em você. Deus quer tratar os seus pecados. Deus quer tratar a prostituição, Deus quer tratar o adultério, Deus quer tratar o mau pensamento, Deus quer tratar o materialismo, Deus quer tudo, o mamão no caso, Deus quer tratar sobre dinheiro com você. O povo brasileiro hoje, irmão, por que no Brasil, o lugar que se paga mais carro em automóvel, aparelhos eletrônicos, é no Brasil e em outros lugares não? Porque o brasileiro gosta das coisas materiais, é materialista, gosta de se aparecer, gosta de ser melhor do que os outros, gosta de vanglórias, de aplausos. Será que Deus não está tratando com a gente não alguma coisa? Então é melhor você se calar, irmão, é melhor eu me calar diante do que Deus permitiu, porque a gente sabe que não é um governo justo, nós sabemos, irmão, não, nem somos direita nem esquerda aqui, somos de Jesus Cristo, mas nós sabemos, irmãos, o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, nós sabemos. Não estou falando que ali existe um de Deus, para mim eles todos precisam se converter, tanto a direita quanto a esquerda, são necessitados no mesmo padrão do Senhor Jesus. Não tem nada do Senhor Jesus ali, precisa se converter. Usa-se muito Deus, mas pouco se vive. Então não é nada, porque não adianta falar e não viver. A Bíblia diz para a gente não ser só ouvinte, mas praticantes da palavra. E outra coisa, irmão, como que está o Brasil hoje? As igrejas que estão mais lotadas, maioria das obras, é tudo obras para os homens verem. Eu ajudo você, mas tem que ligar a televisão, passar até nas redes, né, em tudo, para poder mostrar que a minha igreja ajuda o pobre. Jesus falou que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Diga glória a Deus. Tem que se converter, o Brasil tem que se converter, o mundo tem que se converter, e é por isso que vai vir um governo tirano, para que possa ser arrancado de nós essa falta de arrependimento dos pecados. Os pecados, malditos pecados que nos separam de Deus, e toda conivência com Ele. A Bíblia vai dizer lá em Jó, afasta o pecado da sua casa. Mas a gente aceita fornicação dos filhos, a gente aceita pornografia, a gente aceita tudo que é coisa que não presta dentro da nossa casa. A gente tolera essas coisas. Ah é? Porque toleraste Jezabel, Acabe, então veio repentina destruição. Deus não tolera o pecado, não compactua, é justiça. Você tem em média 60, 70, 80 anos para viver, vai ser conivente com o pecado, você vai dar conta com Deus. Você está achando que é só porque você paga suas contas em dias? Você está achando que é só porque você fala a verdade para as pessoas? Deus está muito aí para o seu posicionamento, porque Ele disse para os sacerdotes, eu não vejo pecado naqueles sacerdotes, eu não vejo adultério naqueles sacerdotes. O que eu vejo é conivência com o pecado. E se você deixar de ser conivente com o pecado, eu tenho certeza que você vai ser influência para muita gente nessa geração. Porque na primeira implicação com o pecado, você implica com ele, você resiste o pecado. E é a partir daí que as pessoas veem que você é uma pessoa diferente.
Deus quer que você seja diferente. Deus te trouxe aqui hoje para fazer de você um homem e uma mulher diferente, em nome de Jesus. Eles blasfemaram contra Deus, todavia, quanto maior é o calor, eu falo, meu Pai, onde que está o meu erro, os meus pecados, Pai? Me perdoa, me ponho, te peço perdão por todos esses que não sabem o que fazem, o que falam, e como pensam nem como vivem. Perdoe os meus pecados, afasta de mim a ganância, afasta de mim as coisas que não provêm do Senhor, porque se Deus está mandando, e se mandar aquele calorão que veio semanas atrás, e for pior, como no Rio de Janeiro, irmão, lembra-te dessa palavra. Se Deus está permitindo, irmão, é porque tem propósito. E olha, o que eu posso dizer, que nós não sabemos tempo e modo de nada. É só Deus que sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Inclusive, o tempo, o modo do anticristo e da vinda de Jesus. O que nós sabemos é que Cristo Jesus, nosso Senhor, vai vir diante de uma situação mundial. Uma situação mundial, onde um homem se considera o Senhor da terra. Ele vem e mostra quem é o Senhor de verdade. Ele não vai vir antes, porque se ele vem antes, o cara levanta, então o cara é melhor que Jesus. Jesus é inteligente, irmão, você pode ter certeza. Ele vem para mostrar, ele vem inclusive para derrotar o anticristo. Segundo o que a Bíblia fala, ele vem, pisa nos montes de Jerusalém, vem sobre o monte que fica diante desses montes, se apresenta e ensina as nações de lá. Não sei como ele vai fazer isso, mas está na palavra. Ele vai ensinar as nações e entra pelas portas de Jerusalém. Entra visivelmente pelas portas de Jerusalém. Jesus, o próprio, o nosso Jesus homem, o Deus que não precisava ser homem, mas se fez homem por causa de nós. Ele voltará e ele pisará nessa terra para destruir o anticristo e todos os que amaram a ele, que seguiram a ele, que foram idólatras a ele. Ou seja, materialismo, dinheiro, bem-estar, conforto. Porque Jesus disse, todo aquele que deixar essas coisas vai ser salvo, mas aquele que amar a vida vai perder a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vamos, irmão, então vamos. Em nome de, ajude mais os pobres. Você tem um pouco mais de dinheiro, ajude mais os pobres. Atenta para as necessidades da nossa comunidade. Nossa comunidade não tem muita gente, nós temos aluguel para pagar. Atenta para isso, para de ficar guardando muito dinheiro na terra. Você pode ajudar mais, ajude mais, faça mais, doe mais seu coração. Em nome do Senhor Jesus, não deixe o dinheiro dominar você. Jesus falou, não junteis tesouro na terra. Diga glória a Deus. Amém? Então vou gastar comigo. Não é assim que funciona. Ajude as pessoas. Deus está te dando necessidade. Ajude a igreja. Não precisa ajudar com tudo que você tem a igreja, não, que nem muita gente fala. Ajude os necessitados. Ajude a igreja, os necessitados, as pessoas que precisam, de sua família. Alguém que você conhece, está passando por... Vai lá, pede o Pix dele, manda o Pix, ajuda ele, faça. E ninguém precisa ficar sabendo disso. Porque se alguém ficar sabendo disso, você pode ter certeza, ou se você falar para alguém isso, morreu aí, está pago. Era para alguém ouvir o que você fez. Está pago. Está pago. Era só para as pessoas ver, então está pago. Agora, quando você faz para ninguém saber, meu irmão, vem abundância de Deus, vem paz de Deus, vem refrigério de Deus, vem bênçãos, mas eu não digo bênçãos financeiras, vem bênçãos espirituais sobre a tua vida, vem paz, vem conforto, vem direcionamento sobre você, vem alinhamento sobre a tua vida, vem discernimento de Deus sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Depois você termina de ler Apocalipse 16, você vai ver que a ira de Deus tem um motivo, e tudo que acontece, Deus está por detrás da situação. Então nunca reclame de nada. Tudo que acontece, Deus é que está colocando a semeadura. Amém? Diga glória a Deus. Aplaude Jesus por essa palavra. Décimo segundo filho, homem de Jacó. Nós estamos encerrando. Nós vamos fazer um encerramento total da tribo ali nos meados do dia 25, que vai ser o Natal. Nós vamos fazer o fechamento de manhã mesmo, porque se nós fizermos, do dia 25 não, perdão, do dia 24, né, que é domingo,
em meados ali, ou até mesmo um domingo anterior, nós não sabemos. Por isso hoje nós queremos só fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui vai estar no dia 24 de manhã? Quem pode estar aqui dia 24 de manhã na igreja? Levanta a mão. Quem não pode, porque já tem uma viagem marcada, porque já tem alguma coisa, levanta a mão. Nós vamos ver. E no dia 17, quem vai estar aqui? Então, provavelmente, nós podemos trazer para o dia 17 a apresentação de Natal. Nós podemos trazer também o fechamento da tribo para o dia 17 e também a oração de virada de ano. Nós estamos no mês da virada. Possivelmente no dia 17, vamos fazer essas 3 sequências aqui na igreja. Amém? Mas nós vamos passar ainda essa semana para os irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Quem que é o último filho homem de Jacó? Benjamim. Vamos lá, Gênesis 35. Abre, por favor. Gênesis 35, 16, 20. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, a esposa amada de Jacó, a esposa do seu amor. O fato é que, por uma situação que armada pelo próprio sogro dele, ele acaba se casando com a mais velha. O sogro vai falar, a filha mais velha tem que casar primeiro e tal, para ele trabalhar mais para ele. Trabalhou 7, depois mais 7, até se casar com a mulher do seu amor. A mulher do seu amor era Raquel. E infelizmente, esse será o último filho, e com isso, o seu falecimento. Versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. Então ela teve um probleminha no parto, um trabalho. E aconteceu que, tendo ela um trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, que significa filho da minha dor. Mas o seu pai, no caso Jacó, chamou Benjamim, que significa filho da minha mão direita, poder, autoridade no lugar de honra, próximo a alguém. Isso significa Benjamim, filho da mão direita, poder, autoridade e lugar de honra próximo a alguém. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Levanta a sua mão direita para cima sobre esse mês de dezembro. Em nome de Jesus, eu quero declarar sempre a tua fé e o teu posicionamento na fé em Jesus. Eu declaro sobre esse mês na tua vida, declaro que Deus vai te colocar em lugares de honra em 2024. Eu declaro que Deus vai colocar você, preparar você esse mês para colocar você em lugar de honra em 2024. Pessoas determinam ser
vai te colocar em lugar de honra, em nome de Jesus. Escute, nós trabalhamos sempre no mês com respeito aos nomes devidos aos filhos de Jacó. Benjamim significa a mão da minha direita, ou a direita. A Bíblia, ela é muito complexa com respeito ao que diz, aos seus significados de algumas coisas. Números, por exemplo, o número 7, o número 2. Algumas coisas na Bíblia vai ter uma complexidade, parece que Deus usa uma simbologia através disso. E a direita representa, dá sentido à autoridade. A destra fiel, Jesus está sentado, segundo viu Estevão, à destra do Senhor Deus Todo-Poderoso, o lugar de autoridade. Bem disse, através, ali no Novo Testamento, que todo o poder foi dado, no céu, na terra e embaixo da terra, e nenhum outro nome há que tenha mais autoridade do que o nome dado ao Senhor Jesus. E Ele está à destra. Bom, direita dá sentido à autoridade. Eu não estou aqui conotando a questão política, porque muita gente pode fazer a sua análise e entender muito bem fácil, que ecoa dos céus à terra, o que dá padrão e origens, caminhos, o que diz sentido à direita e o que dá sentido à esquerda. Também você vai encontrar Jesus falando que as ovelhas são colocadas do lado direito e os bodes que vão para o inferno serão colocados à esquerda. Também você consegue trazer essa referência toda para que todo o povo de Deus, seja ele no antigo e agora no novo, como nós estamos, o povo que segue a Jesus, sermos homens e mulheres de autoridade. Deus certamente não quer que você seja cabra fraco, cabra frouxo, cabra mole. Deus quer que você seja cabra macho, valente, guerreiro, homem de guerra, que sustenta, que dá a vida também, que dá o sangue. Tudo isso eu falo dentro da palavra. Hebreus fala, não resististe o pecado até o sangue. A Bíblia também fala que aquele que ama os seus amigos também dá a vida por ele, pois esse é o maior amor expressado, que aquele que verdadeiramente amou, deu a vida pelos seus amigos. Deus não quer que você seja frouxo, fraco, que não aceite as batalhas. Por fim, a tribo de Benjamim foi uma tribo exímia. Eu não quero pegar texto, porque eu já sabia que eu ia falar um pouco de Apocalipse, e a gente ia demorar um pouco ali. Eu não quero me aprofundar em alguns textos aqui de Gênesis, mas Benjamim foi uma tribo extremamente conotável, desde o Gênesis até o Apocalipse, amém. Por que eu digo isso? Porque a sabedoria para guerrear que tinha na tribo de Benjamim, nos benjamitas, podemos dizer assim, benjamitas, se podemos falar assim, eles tinham uma habilidade incrível. Segundo o que eu tive estudando, eles usavam as duas mãos para guerrear. A esquerda eles usavam para confundir os seus inimigos e a direita para usar a espada. Ou ao contrário, não me lembro muito bem, ele usava a espada na esquerda para poder ter mais habilidade com a direita. Eles usavam a força e usavam a sabedoria ao mesmo tempo. Eram homens tão bons, valentes, que igual a tribo de Benjamim, não houve homens tão bons para a guerra como houve na tribo de Benjamim. Deve ser por isso que Deus vai levantar o primeiro rei de Israel, e o nome dele era Saul.
da tribo de Benjamim. Deve ser por isso que Deus vai levantar a sobrinha de Mardoqueu. O nome dela era Esther. Esther, mulher valente que luta pelo seu povo com habilidade e tudo, e traz honra ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Deve ser por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo, para trazer ao ocidente o evangelho e chegar ao mundo inteiro, porque a tribo de Benjamim, a qual eu faço parte, a qual nós fazemos parte, são homens sábios. Paulo da tribo de Benjamim, Paulo que escreve toda a direção para a igreja, as cartas do Novo Testamento, as epístolas do Novo Testamento, Paulo vai trazer um direcionamento incrível, e ele diz o seguinte: que para você ganhar no reino de Deus, você tem que muitas vezes se fazer de tolo. Eu me fiz de tolo para poder ganhar o tolo. Ou seja, característica da tribo de Benjamim, homem inteligente para vencer, e de fato venceu. Houve uma situação que aconteceu e um conflito que se deu dentro da tribo de Benjamim, que foi numa situação macabra, que aconteceu em Gênesis. Há uma narrativa ali muito macabra, de um homem que foi com a sua esposa peregrinar na cidade, adentrou na casa de um homem, e os homens daquela cidade, daquele lugar, da tribo de Benjamim, foram atrás dele para ter relação com esse homem. Você lembra disso lá que aconteceu também? Os homens de Sodoma e Gomorra queriam ter relação com anjos. Ló fala: dá aqui toma das minhas filhas, mas não faça mal a um desses homens. Conotado foi a mesma situação. Aquele homem fala: não, para que não faças nada comigo, e a gente prevaleça sobre a vontade de Deus, que Deus fez homem, homem, mulher, mulher. Ele entregou então estranhamente. Tem coisas que nós não compreendemos. Deuteronômio 29, 29. Tem coisas que são para nós entendermos, e tem coisas que é para Deus um dia sentar a gente e falar, se a gente quiser entender, porque a glória de Deus lá será tão esplêndida, que talvez só de chegar lá, a resposta seja só chegar lá, e não precisa saber mais nada. Diga glória a Deus. A luta é só para chegar lá. E da tribo de Benjamim, esses homens, ele entrega aquela esposa. Triste situação. Diz a Bíblia que eles estupraram aquela mulher a noite inteira, e também deixaram ela morta. De manhã, quando aquele homem acorda, sai pela porta, vê a sua esposa morta. Olha que coisa macabra. Ele esquarteja aquela mulher em 12 pedaços, e ele manda para as 12 tribos de Israel, para que então todos os líderes das tribos se reúnam e possam ir atrás de quem foi o autor daquela atrocidade. Benjamim, não querendo trazer nenhum confronto para sua tribo, muito inteligente, logo planejou ocultar aquela situação. Ocultou aquela situação, de maneira que se dissipou todo aquele mal. Claro que existe um significado sobre o esquartejamento dessa situação que aconteceu. E é claro que Deus derramou a sua ira por causa desse pecado. Irmãos, o que eu quero dizer é que você precisa se enquadrar num padrão de benjamita. Você precisa ser da tribo de Benjamim. Você precisa ser das 12 tribos. Você precisa herdar os dons, e os dons são herdados pelo conhecimento. Entenda bem, a Bíblia, elas são 2 testamentos. Testamento narra aquilo que você tem direito, sim ou não. Um testamento fala o que alguém tem, por direito ou não. E a Bíblia traz aquilo que você tem por direito, para que você possa tomar posse. E a posse gera autoridade. Você precisa tomar posse de tudo que nós falamos durante todo o ano. Você precisa tomar posse da tribo de Benjamim.
Você precisa tomar posse de ser um guerreiro, sábio e valente ao mesmo tempo. Usar a sabedoria e também força, porque não adianta você só usar a fé e não ter as obras. A fé sem obras é morta. E você precisa ser não só uma pessoa de oração, mas uma pessoa que recebe o recado, aliás, recebe a palavra e coloca ela em prática. A quem perdão, perdoo. A quem amor, amarei. A quem distância, me distanciarei. Porque, irmãos, porque pessoas do nosso lado definem o caminho que a gente vai andar por ele. Ninguém chega à pior situação da vida sozinho. A pessoa só chega às drogas porque alguém apresentou. A pessoa só chega à prostituição porque alguém ensinou o caminho. Alguém só chega aos palavrões porque alguém ensinou os palavrões. Alguém só chega a algum lugar quando alguém conduz essa pessoa. Bem como ninguém chega no céu se não for através de ouvir e ouvir a palavra. Porque você é salvo pela fé, não é salvo pelas obras. E a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então você é salvo porque alguém está pregando, porque alguém está te evangelizando, porque alguém está conduzindo você nas palavras de Deus, e alguém está dando bom exemplo, sendo uma carta viva, para que você leia e você possa se conduzir no caminho da verdade, no caminho de Deus, no caminho da salvação. Assim como para ir para as trevas é uma pessoa que leva, também são pessoas que trazem para a luz. Se una mais com pessoas que te aproximam de Deus. Deixe esse povo materialista. Escuta. O materialismo é uma coisa tão implícita no nosso tempo, que todo culto temos que falar sobre isso. Você luta para isso, e dentro da tua cabeça está cheio de vontades. Alguns menos, outros mais, mas todos nós estamos embaraçados com as mesmas situações. Isso é ser hipócrita, falar que não. Bom, o endemoniado de Gadara. Quem aqui conhece o endemoniado de Gadara? Todo mundo? Aquele cara que despedaçava cadeias, correntes, e Jesus aparece até ele, repreende, e ele fala: quantos vocês são? Somos uma legião. Aquele homem vendia porcos. Aquele homem estava envolvido com vendas grandiosas. Possivelmente, o que aconteceu foi que a influência material das pessoas, porque a Bíblia vai falar ali no texto que eles ali eram envolvidos com essa situação. Então a influência que estava entre ele era de cada vez mais. Quem está entendendo? Cada vez mais. Você está do lado de uma pessoa que tem 5 terrenos, você não tem nenhum, você se sente um lixo. Falei a verdade ou mentira? Você está do lado de uma pessoa que tem 30 carros, o seu está financiado. Você está do lado, irmão, você tem que saber quem é para estar do seu lado e quem não é. Ah, mas Deus falou que vai me colocar em lugar de honra. Escuta, lugar de honra não é no lugar de gente que só pensa em dinheiro. Não é no lugar de gente que quanto mais tem, mais quer. O lugar de honra é um lugar de paz e confortável, que a honra vem sobre a tua vida ao lado de pessoas que respeitarão o seu Deus. Ah, o pastor está falando coisa, não é bem assim. Se fosse fácil, tá, irmão. Você é o sabichão. Olha para a vida então de Daniel. Daniel, o rei. O que o rei fazia com ele? Nada. O rei não influenciava em nada. O rei respeitava Daniel.
Ah, irmão, vamos discutir com isso não, tá? Porque deve ter muito evangelho coach na sua cabeça, deve ter muito evangelho da prosperidade na sua cabeça, deve ter muito essa barganha que se eu der para Deus, Ele é obrigado a me dar de volta, deve ter muito essas coisas na sua cabeça, que isso daí tem que ser tirado. O último estado endemoniado de Gadara chegou-se exatamente por um único fato, de estar envolvido com pessoas que quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Ah, é uma legião? Ah, tá, então, não, mande-nos para onde? Para os porcos. Jesus ia falar assim, eu vou mandar vocês para o abismo. O que Jesus falou? Vai para os porcos. Jesus eliminou a situação que estava acabando com a vida dele. Quanto mais tem, mais quer. Olha o estado que ele estava, nu, completamente possesso. Puxa vida, ó. O milionário que se matou por causa de uma perca. Um milionário, irmão. 200 milhões a média. Perdeu 5 milhões e se matou. 5 milhões, pau, se matou. Eu não posso, agora eu só vou ter 195 milhões. Eu dou risada, irmão. Não é da desgraça dele, não. É da falta de entendimento das pessoas. É da falta de inteligência das pessoas, que quanto mais quer, o diabo aparece para Jesus, irmão, e oferece para ele tudo. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim me foi dado e dou a quem eu quero. Ele deu para o jovem lá, para o rapaz. Ah, é? E se eu estava com um porco, mas agora eu vou fazer 2 porcos. Eu estava com 3, agora eu estou com 70 porcos. Você nem imagina, nós estamos voando. Não é assim hoje? Não é assim hoje? A onda dos MCs, esbanjando carros e ouros. Ó, as mãos cheias de ouro. Ó, esbanjando. O exemplo para a juventude. Que leva, que arrasta. Vai ver a vida dos jovens. Vai ver a vida dos jovens que estão sobre essa influência materialista, gananciosa. Vai ver. Maconha, haxixe, crack, doce, é tudo quanto é droga. Vai ver como está a vida dele, não quer saber de estudar, não quer saber de nada, quer sair da escola, não tira o pendrive da boca. Fica lá pode, todo lugar que entra, pode fumar aqui, pode fumar. É proibido fumar em lugar fechado. Não pode. Mas todo lugar que entra pode. É o tal do pendrive. Estou falando a mentira ou a verdade? Ele estava nu quando Jesus chegou. Quando Jesus libertou ele, condenou os porcos, condenou o que estava acabando com a raça dele, virou as costas, chegaram pessoas e viram, ele estava vestido, sentado de boa. Agora ele deve ter entendido que o que ele precisa não é de coisa. Ele precisava era de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, irmão, você vai precisar exercer a sua autoridade. Você vai precisar, eu estou falando para cristão, porque tem muita gente que usa o jargão, mas nem crente é. Está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Sai da minha vida, capeta. Deus me livre. Só usa os jargões de quem parece estar próximo de Deus ou ter uma autoridade. Mas o que eu quero refrescar você é que você que está aqui, irmão, você é uma autoridade de Deus.
Deus está te colocando como autoridade, já te colocou em Cristo Jesus como autoridade. Lucas 10, 19, abre aí por favor para mim encerrar, para a gente orar, em nome de Jesus. Lucas 10, 19, Lucas 10, 19, cuidado com as influências, porque isso vai te levar para o último estado da vida. São essas influências que te levam para o mal. Mas a palavra de Deus te dá autoridade. Lucas 10, 19. O que diz aí? Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada me fará o quê? Dano algum. Não vai ter dano. Quando você se afastar dessa amizade, que só pensa em grana, que só pensa em carro, que só pensa em voar, que só pensa em ter, que só pensa em vender, quando você se afastar dessa pessoa, não tenha medo, isso não vai te causar dano. Deus vai te honrar, exerça a sua autoridade. Não, eu não quero mais ter essa pessoa como minha companhia. Deus vai fazer você voar na presença dEle. Amém? Então, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aí são demônios, irmãos. Serpente e escorpião são demônios. Que aí é onde você tem que exercer o seu papel. Existe coisa que é demônio, sim, e você nem percebe. Existe coisa que é para acabar com o teu casamento. Existe coisa que é para acabar com a tua família. Existe coisa que é para acabar com a tua vida. Existe coisa que é para destruir a tua saúde. Existe coisa que é para fazer você voltar para trás. Existe coisa que é para você nunca entrar para a obra de Deus. Nunca. Existe coisa na tua vida que ou você exerce a autoridade que Deus te deu, e aí não é falar sai capeta não, e não está repreendido, é simplesmente falar não. É simplesmente falar não. Porque tem coisa que te afasta de Deus. O diabo é especialista em afastar a pessoa de Deus. Esse negócio de que, mas eu tenho que trabalhar na hora do culto. Isso aí, irmão, a gente assiste de camarote. A pessoa andar para trás. Estava tão bem indo para a igreja, longe das bebidas alcoólicas, longe de droga, longe de mal companhia, longe do que não presta. É começar a trabalhar em dia e horário de culto, é não exercer a autoridade que Deus dá, para orar e crer que Deus tem o melhor para a vida dela. É porque é a minha necessidade, né? A sua necessidade maior é se manter de pé, cuidar para não cair. Se afasta da igreja para você ver. Eu não estou falando que a igreja salva, estou falando que você não pode se afastar de ouvir a palavra, você não pode se afastar de ouvir o evangelho, você não pode se afastar do povo que está caminhando para o caminho de Deus, para o reino de Deus. Afasta, anda para trás, não sabe, aí Deus ainda assim dá as oportunidades, mas a pessoa rejeita, porque ela tem ganância. É o que aconteceu lá. Você vai ver o último estado da pessoa, o último estado que a pessoa vai chegar, você vai ver que é pior do que quando ela estava no comecinho que ela entrou na igreja. Você pode ver, irmão, repara para você ver. Repara, pode fazer análise. A pessoa vem a Deus assim. Aí Deus vai dar a direção. Aí eu estou com uns problemas, eu tenho umas coisas para acontecer na minha vida, coisa que tem tal e tal. Passa um tempo, ela se afasta de Deus, não prioriza a Deus, vai ver o estado dela. Está pior, irmão. Porque a Bíblia fala que quando o Espírito sai da vida de uma pessoa, que é quando a palavra entra, o Espírito sai, irmão. Tem esse negócio, existe possessão demônica, você tem muita experiência com isso. Existe possessão demônica, a pessoa manifesta com o espírito maligno, em nome de Jesus, a autoridade espiritual, nosso pastor vai expulsar, o obreiro vai expulsar o demônio. Isso daí é uma possessão demoníaca ali que está acontecendo na vida da pessoa. Só que ali, beleza, isso daí é fácil. Até nós estamos vendo. Agora eu quero ver a pessoa identificar o que o diabo está levando na vida dela. Fala, isso aqui não é de Deus na minha vida. Isso não é religiosidade, irmão. Isso é entender como trabalha as trevas. Ele te colocou como autoridade para você vencer o inimigo. Resistir o diabo e ele vai o quê? Fugir de você. Ele vai fugir. Ninguém foge de você, irmão, sendo que ele é mais poderoso que você. Então você é mais poderoso quando você resiste o diabo, em nome de Jesus. Tem que resistir, irmão.
Não, isso aqui não presta para a minha vida, eu resisto em nome do Senhor Jesus. Não. Autoridade. Não tenha medo. Não tenha medo. O dia que você tiver medo, o seu estado vai piorar. Porque você fala, eu vou perder, aí eu vou ficar ruim, né? Aí o negócio não vai ficar bom, aí a coisa não vai andar para o meu jeito, para o meu lado, aí não é desse jeito que funciona, né? Mas não é assim, né? Mas eu também tenho que ser feliz, mas também eu tenho que viver. Não, você não tem que pensar assim. Você é da tribo de Benjamim, você é sábio e valente ao mesmo tempo. Você é sábio e valente ao mesmo tempo. Você sabe que Deus nunca vai desamparar você. Deus não desampara os seus filhos, Ele não vai desamparar você. Nunca, jamais. Seja uma autoridade. Coloque o diabo no lugar dele. Se ele está querendo te afastar de Deus, coloque ele lá no lugar dele. Se o diabo está colocando no seu pensamento aqui, insatisfação com as suas coisas, satisfação com a sua casa, satisfação com o seu carro, insatisfação com a sua igreja, insatisfação com as suas roupas, insatisfação com a sua cara, insatisfação com o seu cabelo, isso aí a gente resolve. Insatisfação com qualquer coisa na sua vida. Insatisfação, você tem que usar autoridade. Fala, chega diabo, na minha vida você não vai entrar. Eu não vou deixar. Satisfação não é uma coisa de Deus. A pessoa acorda, fazer o quê, né? Isso daí, irmão, o diabo está te vencendo. O diabo está te vencendo, e ele vai levar você num estado pior. Ele vai te endividar, ele vai conseguir levar você a fazer besteira. O teu casamento, estou infeliz no casamento. Casamento, irmão, você tem que ir resolver o problema, irmão. Você não pode ficar dando lá de... Você não é criança, casamento é para adulto. Casamento é para adulto, você não é adolescente para ficar... eu não gostei, eu não estou gostando. Ih, irmão, para de pataquada, bobagem. Você tem que ir lá e resolver o problema. Fala, não, é assim e tal, vamos resolver, vamos ficar de boa. E outra, se a pessoa é aquela pessoa dura, aquela pessoa, você devia ter visto antes de casar. Seja responsável com a tua escolha. Fazer o quê? Se você não viu, agora, você não viu, fazer o quê? Tem que assumir, tem que ser homem, tem que ser mulher. Você não viu isso antes de casar? Se eu tivesse visto isso, antes eu não casava. Mas não viu, né? E casou, agora aguenta, tem que ser firme. É uma pessoa resistente, eternamente vai ser. Você não viu que a esposa não gosta de dar risada, e você é apaixonado por dar risada, o que vai acontecer? Se a pessoa ama dar risada de tudo, a esposa sempre fechada, você não ri de nada, vai ser contenda? Não, você ri, e nem se importa que ela não esteja rindo. Cada um é cada um, já dizia cada um é cada um, amém? Tem que escolher antes de casar, e se é casado, tem que se dar bem. Tem que se dar bem. O diabo, ele vai tentar, ele vai cirandar para colocar a coisa ali. Porque isso, porque aquilo. Não, irmão, está repreendido. Vamos viver bem, vamos ficar de boa, vamos deixar as coisas pequenas para lá. Coisa de criança, coisa de adolescente, ficar com picuinha, ficar com coisinha. É ou não é verdade? Para com isso. Uma coisa que salva o casamento é você se libertar do materialismo. Salva o casamento. Não tem nada mais delicioso, maravilhoso, do que uma vida tranquila, uma vida de paz, amém? Uma vida, é que nem a pessoa fala, eu queria um sítiozinho para morar, uma casinha, ali, é basicamente isso. Para de ficar com grandes coisas, que isso daí prejudica o casamento. Eu já vi casamentos serem destruídos por causa de questões financeiras, e mesmo tendo condições, por mais querer, o casamento vai ao fel, porque ninguém, irmão, é feliz com as coisas. Nós só somos felizes, irmão, com o simples. Nosso coração é simples. Nosso coração é simples, irmão. Você acha que ele não é, porque essas coisas estão entrando na sua alma, no seu pensamento. Está entrando na alma, mas não pode deixar entrar na alma, não. Em nome de Jesus. Amém? Você é autoridade de Deus, vamos exercer agora. Fica de pé. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus.